Xavier Rocha, membro do GPEC e técnica de laboratório da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente veio por esses vídeos dessa vez, através do curso Ciência na Sala de Aula, poder passar um pouquinho de alguns experimentos que a gente pode utilizar na sala de aula com os nossos alunos, envolvendo as áreas das ciências, né? E aí, para começar, hoje a gente vai fazer um experimento relacionado à fermentação, sobre atividades de leveduras. Para esse experimento a gente vai precisar de 3 frascos, que eu numerei diferente, de preferência que eles sejam com uma boquinha mais estreita. Balões, né, bexiga de gás, sal de cozinha, açúcar. Na verdade eu tô sem o açúcar comercial, esse aqui é a sacarose também, que é o açúcar que a gente usa comercialmente, mas do laboratório, mas vocês podem usar o açúcar comercial sem problema nenhum. Um copo medidor, aqui eu tô utilizando essa proveta, mas pode utilizar qualquer copo medidor, e uma água morna, aquecida mais ou menos a 37 graus Celsius. Então eu já aqueci ela anteriormente, está aqui com o termômetro para ter uma noção qual a temperatura que ela está. Para começar, a gente tem que colocar 3 colheres de fermento em cada um dos 3 frascos. É importante que essas medidas sejam iguais em todos os frascos. E vou colocar a medida do fermento, esqueci de falar para vocês, a gente vai precisar também de fermento biológico, tá? Então uma medida de 3 colheres, né? Eu estou utilizando o papel aqui para não deixar, para ele poder entrar, que a boca é um pouquinho estreita. Então a gente vai precisar de 3 colheres em cada um dos frascos. Então a gente tem que fazer uma medida bem semelhante nos 3 frascos. Então aqui eu já coloquei, né, ó, frasco 1, frasco 2 e frasco 3. Dá uma dissolvidinha assim, para uma agitada, para ele poder depois misturar bem com o que a gente vai adicionar depois. Então, mesma medida em todos os 3 frascos, né? Lembrando que de preferência os frascos com o gargalo curto, para a gente poder depois colocar a bexiga de gás. No frasco 2, a gente vai colocar açúcar, né? O açúcar de casa mesmo, aqui a gente tá com a sacarose, é a mesma coisa. E eu vou colocar aqui 2 colheres. Por que eu estou usando esse papelzinho, gente? É porque eu estou sem o funil. Eu poderia ter trago um funil e na verdade eu esqueci. Então eu estou utilizando esse papel como se fosse um funil, para que eu possa não perder material e deixar que todo ele caia dentro do frasco. Então aqui eu tenho o fermento e o açúcar junto, no frasco 2. No frasco 1 até então eu só tenho o fermento. E no frasco 3 eu vou colocar o sal de cozinha. Não fazendo propaganda para nenhuma marca, tá, gente? É o que a gente tem aqui, o fermento e o sal. Então eu também vou colocar 2 colheres no frasco 3. O papelzinho é mesmo para poder direcionar o material para dentro do frasco. Misturei também. Então, recapitulando, frasco 1 só tem fermento até o momento. Frasco 2, fermento e açúcar. E frasco 3, fermento e sal. Agora eu vou medir 50 ml da água a aproximadamente 37 graus. Então eu vou usar essa proveta porque é o material que eu tenho no laboratório, mas qualquer copo medidor. Depois disso, eu vou rapidamente colocar a bexiga de gás no gargalo.
Vamos homogeneizar, agitar cada um deles e ver se vai acontecer alguma coisa. Na verdade, a água ela não pode ser muito quente, não pode ser a temperatura ambiente, mas também não pode ser muito quente, senão ela perde a atividade da levedura, que está ali no fermento biológico. Então a gente vai aguardar um pouquinho para ver se vai haver alguma mudança. Então, com o tempo a gente continua agitando todas elas, e aí, se vocês podem perceber, a número 2 ela está enchendo a bexiga. Claro que nada exorbitante, não vai encher igual a gente vai encher essa bexiga inteira. Porém, a gente consegue ver que ela começa a encher, tá rígido aqui, e essas aqui, mesmo a mesma temperatura e o mesmo fermento, não aconteceu nada. Na verdade, aconteceu nesse frasco aqui por causa da glicose, da sacarose e do açúcar presente, que vai auxiliar aqui no processo de fermentação. Com sal não ocorre esse processo e nem com fermento puro com a água. Então, cuidados para esse experimento. A gente tem que ter o cuidado da água, Se a gente tiver uma água muito fria ou muito quente, não vai conseguir ter o resultado que a gente quer, Que a gente pensa que vai encher aqui nesse segundo. Porque a água muito quente, fervendo, muito quente, ela vai matar essa levedura, então a gente não vai ter o processo da fermentação. E a muito fria não vai ter essa atividade. Esse experimento que a gente acabou de fazer, que eu acabei de fazer para vocês, que é da atividade das leveduras, e que fala sobre a fermentação e a atividade de leveduras, a gente pode utilizar ele como um gancho, como um start, ou como um exemplo para a gente começar a falar, ou ter falado antes ou durante, a critério de vocês. Então, assim, eu acredito que a gente pode utilizar no 7º ano do Fundamental 1, porque a gente acaba falando um pouquinho sobre os reinos, reino monera, reino animal, o reino vegetal, plantar, então a gente pode utilizar um pouquinho nesse gancho. A gente fala um pouquinho também no 8º, quando a gente fala sobre sistemas do corpo, então a gente pode utilizar também. Falando também, utilizando esse processo, a gente pode utilizar na disciplina de biologia, no ensino médio, e a gente pode abordar também esse tema, acho que principalmente no 2º ano, a gente pode abordar esses temas. E no 3º ano, em Química, que a gente pode utilizar, porque a gente fala também em Química no 3º ano sobre as reações de fermentação, reação de oxidação, então eu acho que daria pra gente, caberia nesse momento. Então, acho que o mais importante, dessa explicação é a gente falar sobre as leveduras, a importância dessas leveduras, e que a gente acaba falando que fungos, as leveduras, a gente acaba pensando principalmente no fundamental, são os mais vilões, assim, mas não, eles têm importância na produção de alimentos, de medicamentos, então a gente pode utilizar esse experimento para falar sobre isso também. Então, acho que são esses assuntos aqui, também vocês podem ter outras ideias, mas no meu pensamento esses assuntos podem ser abordados. Então, falando um pouquinho da teoria, a fermentação é um processo anaeróbio, um processo que tem a utilização do oxigênio, que ocorre na ausência de oxigênio. Esse processo de fermentação, a gente vai falar mais sobre a degradação da glicose, ele vai ocorrer com a degradação da glicose, e a glicose nada mais é do que um carboidrato, mais precisamente uma hexose, um carboidrato de 6 carbonos, e ele tem a aldose, por isso que é uma hexose. Essa degradação da glicose desse carboidrato de 6 carbonos, ele vai gerar 2 carboidratos,
de 3 carbonos, e esses são os piruvatos. Então, nessa reação da fermentação, ela vai ocorrer em 2 etapas. A primeira etapa vai ser relacionada à fosforilação da glicose e a segunda etapa vai falar da oxidação. Na segunda etapa a gente vai falar sobre, vai ocorrer a oxidação dessa glicose. Então, no final, no balanço geral, a gente vai ter a formação de 2 moléculas de piruvato, a gente vai ter a geração do CO2, a formação da molécula de dióxido de carbono e um saldo positivo com 2 moléculas de ATP. ATP, trifosfato adenosina ou adenosina trifosfato, que é uma molécula que vai ser utilizada para vários outros tipos de reações que ocorrem no nosso organismo. A fermentação, a gente acaba dando mais atenção aos 3 tipos, né? A gente fala um pouquinho sobre eles: a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a fermentação acética. A fermentação alcoólica vai ocorrer, o piruvato, né? Ele vai ser reduzido ao etanol, né? A molécula de etanol. Na fermentação lática, esse piruvato ele vai gerar o lactato. E na fermentação acética, então ela é como se fosse uma continuação assim da fermentação alcoólica, porque eu preciso formar esse etanol para esse etanol gerar o ácido acético. Então, ele não é o piruvato que vai direto ao ácido acético, sim o etanol da fermentação alcoólica. Então, isso é um pouco, falei no geral, um pouquinho sobre o processo de fermentação, que é o processo, o fundamento, né, do que ocorreu no nosso experimento. E como eu falei para vocês, no final, né, a gente vai ter a formação do CO2, a formação do dióxido de carbono. Isso é importante a gente falar também para os alunos, porque é essa explicação que a gente vai dar para eles com o enchimento da bexiga, né? Porque lá no experimento, o Erlenmeyer, o frasco que tinha o ambiente propício para que ocorresse a fermentação, né, lá com o fermento, né, a nossa levedura, foi onde teve a bexiga cheia. Ela encheu por quê? Pela presença do gás, pela presença do CO2, que é um dos produtos, né, o que é gerado no final desse processo de fermentação. Então, eu espero que tenha ajudado, falado um pouquinho para vocês sobre o assunto, que tenha dado uma clareada ou uma reafirmada no que vocês já fazem. E aí, se vocês também tiverem outras coisas para falar e tudo, ou outras coisas que não concordam com o que eu falei, claro, sem problema nenhum. A gente não sabe tudo, longe disso. A gente está aqui mais para ajudar e dar algumas ferramentas para vocês. Vocês podem trocar ideia com a gente nas nossas redes sociais e podem falar alguma coisa, caso não concordarem, ou alguma coisa que eu falei errado, outras ideias de assuntos que a gente pode abordar, tá bom? E aí mais para frente eu vou fazer outros experimentos e explicar um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de estar aqui passando um pouquinho da minha experiência para vocês. Tchau, tchau. Então, professores, estou trazendo agora um outro experimento para vocês, mais uma opção para vocês trabalharem com seus alunos. E esse experimento a gente chama de extintor de CO2. A gente vai utilizar a liberação do gás carbônico, a formação do gás carbônico para apagar a chama da vela. Para esse experimento a gente vai usar isqueiro ou palito de fósforo, 2 velas de tamanho diferente, e na base delas vocês reparem que tem uma plaquinha, mas vocês podem utilizar uma moeda ou até uma madeirinha também, que seja viável da vela ficar em pé dentro do frasco. Então, qualquer material que vocês consigam prender essa vela dentro do frasco, que ele fique em pé, vocês podem utilizar. Eu estou utilizando aqui como material do laboratório um becker, mas qualquer frasco de boca larga, né, grande, uma solução de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio a gente consegue encontrar na farmácia. Essa solução é 5% e o preparo dela, a quantidade que você tem que tirar de bicarbonato de sódio, volume de água utilizado, tem no livreto esse procedimento. E aqui eu estou usando uma solução de ácido acético, mas vocês podem utilizar o vinagre, porque o vinagre
o vinagre é composto pelo ácido acético, mas aqui eu estou utilizando o material que eu tenho, no caso, a solução do ácido acético. Então, para começar esse experimento, a gente vai colocar as duas velas dentro aqui no caso do becker, mas do frasco. Depois das duas velas acesas, a gente vai colocar a solução de bicarbonato de sódio, mais ou menos uns 150 ml. Coloca devagar também, para não apagar. Depois eu coloquei esse volume, eu vou colocar o ácido acético, no caso vocês, o vinagre, né? Se forem utilizar. A gente vai colocar pelo cantinho, pela parede, para que não apague a chama, não seja um líquido caindo em cima da chama que vai apagar. Então, vocês estão percebendo, a primeira vela já se apagou, a segunda vela também se apagou agora, e vocês estão reparando que tem a formação de bolhas aqui. Essas bolhas, né, como o comum, a formação de bolhas é uma liberação de algum gás, a formação de um gás. Então, esse gás que está sendo formado aqui é o gás carbônico, é o CO2. Na verdade, para que a gente precisa para ter a vela acesa, né? Um dos fatores que a gente precisa é ter oxigênio. Então, aqui a gente tem o oxigênio do ar, o ambiente é aberto. Enquanto eu não tinha colocado o ácido acético ou vinagre, eu não tenho a formação do CO2, do gás carbônico, de acordo com a reação. Quando eu começo a colocar, eu começo a formar as bolhas e formar esse gás carbônico. E esse gás carbônico é um gás mais denso do que o oxigênio, ou seja, ele vai estar mais embaixo, né, no frasco, e ele vai empurrar o oxigênio para fora do ambiente. Então, esse ambiente tá com, se eu vou tentar acender novamente as velas, quando eu aproximo a minha fonte de fogo daqui do ambiente, eu não consigo nem chegar próximo das velas. Por quê? Porque esse ambiente aqui já está tomado de gás carbônico. Então, aonde eu tenho gás carbônico, ele empurra o oxigênio para fora. Então, eu não consigo ter a formação da chama do fogo. Esse experimento do extintor, né, de CO2, a gente pode utilizar ele para discutir, para exemplificar o tópico de reações químicas que aborda geralmente, né, no 9º ano do ensino fundamental 2. Então a gente dá uma passada geral, claro que depois é explicado melhor a eles, mas a gente dá uma passada nessa parte do 9º ano. Então a gente pode falar nesse momento que eles vão aprender, que eles vão ouvir falar, né? Que a gente discute com eles, conversa com eles sobre os tipos de reações, sobre as funções inorgânicas, né? Ácido, base, óxidos e sais. A gente pode falar nesse momento, para utilizar desse experimento nesse momento. Podemos também utilizar desse experimento no 1º ano do ensino médio, na disciplina de Química, onde a gente também vai falar isso tudo novamente, mas de uma maneira mais específica, a gente abrange mais esse assunto. Então, no 1º ano a gente acaba repetindo, falando sobre os tipos de reações, as funções inorgânicas. A gente fala também, a gente pode usar esse experimento também para falar em um outro gancho, né, sobre estequiometria, sobre quantidade dos reagentes, produtos. Então, essa parte de estequiometria, que não é exatamente o que
aqui o fundamento do processo, mas a gente dá um bom gancho também para a gente falar sobre isso. Então a gente pode utilizar menos, né? Esse experimento não está tão relacionado à disciplina de biologia, mas a gente também pode utilizar no segundo ano, por exemplo, quando a gente faz uma correlação nos mecanismos, né, nas reações que ocorrem no nosso organismo. Então a gente pode também utilizar esse gancho, não tão abrangente, mas nada impede que a gente utilize. Olá, agora a gente vai falar sobre o experimento que a gente usa para detectar e revelar as impressões digitais, né? Aproveitar esse assunto que interessa bastante, né? A meu ver, na literatura também a gente observa isso, as crianças, os adolescentes principalmente, né? Com tantos programas sobre investigação criminal e tudo, então a gente pode abordar alguns assuntos que daqui a pouco eu vou explicar sobre impressões digitais, né? E aí a gente tem 3 experimentos que a gente pode utilizar. Todos os 3 estão no livreto. Hoje aqui eu vou apresentar 2 para vocês. O primeiro, ele utiliza a ninidrina, a solução de ninidrina. E o segundo que eu vou fazer, ele utiliza o iodo. Então, para esse primeiro experimento, a gente vai utilizar, né, luvas. A gente sempre tem que utilizar luvas para fazer esses experimentos sobre impressão digital. Porque o papel que a gente vai utilizar, ele não pode ter nenhuma marca de digital, nenhum toque nosso. A gente tem que manipular com a luva. Só no momento que a gente deseja mesmo inserir a nossa digital que a gente vai colocar isso. E aí a gente tem que sempre usar luvas, um par de luvas, tesoura também para recortar os pedaços de papel. Aqui eu estou usando, como eu já tinha falado nos outros vídeos para vocês, o material que eu tenho, que é fácil para mim utilizar porque eu trabalho no laboratório. Mas a gente precisa de um frasco, né? Um frasco comprido, de preferência de vidro, e tem que ser transparente. E aí na ponta dele, na borda, eu coloquei um barbante e coloquei um durex, né? Coloquei uma fita adesiva em volta para que ele fique tipo uma cordinha, né? Um varal. Então eu vou precisar de um frasco assim. Eu vou precisar da solução de Partridge. Essa solução de Partridge também tem o preparo dela lá no livreto, que é ácido acético, butanol e água. A solução de ninidrina, 1,5% em etanol, que o preparo também está descrito lá. E eu peguei um frasco borrifador, que eu vou utilizar a solução de ninidrina aqui dentro para eu borrifar. E também algo que eu possa lacrar, tampar esse frasco comprido. Aqui no caso eu estou usando uma placa de Petri, mas eu podia usar outro material que vedasse. Por quê? Para que eu não tenha nenhuma interferência do ambiente, né? Da pressão externa do ambiente. Ele tem que ficar aqui fechado, o ambiente fechado, para que seja mais fácil essa subida do líquido com capilaridade, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. E a solução de ninidrina também é muito importante que vocês utilizem, manipulem esse reagente, né? Esse material com luvas também, porque ele mancha a mão. Então é bom a gente manipular e preparar essa solução também com luvas. E para fazer o outro método, que também está no livreto, a gente vai precisar de um frasco grande. Eu também estou usando aqui um material de laboratório, um Erlenmeyer. Na verdade é bom que ele seja maior, né? Seja comprido. Pode ter uma boca estreita, é até bom que tenha. Um pregador, para a gente poder fixar o pedaço de papel aqui na borda. Algum meio para eu aquecer o iodo. Eu posso usar uma lamparina, posso usar uma vela, posso usar qualquer material que faça esse aquecimento. Eu vou usar aqui uma chapa de aquecimento, que é o que eu tenho. Tiras de papel, né, que tem aqui, o pregador, já falei, e o iodo. Então eu vou usar uma porçãozinha de iodo dentro desse frasco para aquecer e assim fazer a detecção. Então esses são os materiais que eu vou utilizar para os 2 métodos para detecção e revelação de impressões digitais. Agora, para a gente fazer o segundo método, o método que a gente utiliza o iodo,
Eu já mostrei o material que a gente vai precisar para vocês. E aí a gente vai precisar, nesse frasco, né, de vidro, tem que ser de vidro, que a gente vai aquecer ele, mesmo que vocês aqueçam com vela, em algum tripé, em cima de algum tripé, com uma tela de amianto em cima, ou alguma outra estrutura, ele tem que ser de vidro, porque a gente vai aquecer. E aí eu vou colocar uma porção pequena, né, alguns grãozinhos, algumas pedrinhas de iodo. Uma porção pequena, ela não precisa ser grande, porque na verdade o que vai fazer a detecção da impressão digital são os vapores de iodo, né? Então a gente, quando ele começar a aquecer, ele começar a subir os vapores, a gente vai colocar o material. Então é importante também que a gente coloque um vidro em cima, né? Pode ser aquele vidro que a gente fez na técnica anterior, para que ele fique preso os vapores ali. Esses vapores vão fazer ou num lugar bem aberto, arejado, ou em algum lugar onde tem alguma exaustão, né? E o vapor incomoda um pouco, né? Na garganta, no nariz, no aparelho respiratório, então é melhor a gente fazer em um ambiente que tenha ou uma boa circulação de ar, né? Um ambiente aberto, ou dentro de um local onde tem exaustão, como num laboratório, por exemplo, numa capela, né? De exaustão. Então, para a gente poder fazer aqui o método, né, para detecção e revelação da impressão digital pelo método da neblina, eu já falei para vocês o material que eu vou utilizar. Então, primeiramente, eu recortei uma fita de papel, né, da largura que caiba no meu frasco aqui. Então, agora eu vou colocar essa solução de partridge dentro desse meu frasco, esse frasco onde eu botei o barbante na parte superior. Não preciso colocar muito, eu coloco um pouco só para ele estar na base, porque essa solução ela vai só encostar na base do papel. Esse líquido ele vai subir por capilaridade, né, pelo papel. Então eu só quero que a ponta do meu papel encoste na solução e ali seja succionado, né? Então aqui eu manipulei esse papel até o momento com luva. Então agora eu vou fazer algumas marcas com o meu dedo para depois poder verificar a detecção da impressão digital. Então eu estou marcando aqui os dedos no papel. É importante que a gente não coloque lá embaixo, porque esse lugar vai encostar diretamente no líquido e é bom que ele seja um pouquinho para cima, na metade do papel, né, no corpo que ele vai ficar aqui. Então eu vou fazer algumas marcas na tentativa da gente poder detectar. Pronto, depois que eu fiz isso, eu coloco as minhas luvas. E agora eu vou colocar esse papel aqui dentro desse frasco. Se vocês puderem observar que só a pontinha dele tá, eu vou tampar para que a pressão externa não interfira. E eu vou aguardar o momento que esse líquido vai subir por capilaridade, para que esse líquido possa carrear, né, sobre o papel. Então a gente aguarda esse tempo acontecer. E aí nesse momento vocês podem já explicando, né, algumas coisas para os alunos. A gente pode abordar algumas coisas, alguns assuntos teóricos com esses métodos, né, até falando mesmo sobre a capilaridade, né, que o líquido vai subindo aqui, ou falar sobre proteína, aminoácido, que é o que a gente tem nas impressões digitais, por isso que a gente consegue revelar, porque a solução de neblina. Posteriormente eu vou explicar melhor para vocês, mas a gente pode abordar todos esses assuntos. Então, ou vocês podem preparar antes, abordar antes ou durante
vai acontecer no experimento, vocês vão explicando, ou até depois mesmo. Pode deixar que os alunos manipulem, não tem problema, o importante é que use a luva mesmo. Primeiro, para não interferir no método, né? Que a gente vai fazer marcas com o dedo. E também para na hora da solução de ninidrina, né? Porque ela mancha mesmo os dedos da mão. Onde a gente manipula ela, onde encosta, a gente vai acabar vai ficar manchado de roxo. Então, nem vocês, nem os alunos de vocês precisam ter esse contato. Agora a gente vai aguardar esse líquido subir, não até lá em cima, né? Mas até aqui mais ou menos. Até porque se ele subir, esse princípio que a gente vai subindo pela capilaridade, a gente usa em outros métodos para outras coisas, né? A gente faz uma cromatografia em papel, que a gente utiliza isso, mas para esse aqui a gente quer mesmo que ele suba, esse líquido carreie na superfície do papel. Então se a gente deixar ele subir até aqui, mais ou menos onde está com a fita adesiva, já está o suficiente. Então, pessoal, vocês podem observar aqui como que a solução já subiu. Esse método, né, de arrastar as moléculas que a gente usa para outros métodos, alguns experimentos, ou aqui mesmo só para subir o solvente sobre o papel, ele demora um pouco. Então, por isso que eu falei para vocês podem fazer alguma explicação enquanto isso está acontecendo, ou fazer isso, preparar um outro método enquanto está subindo, né? Então aqui, o que eu fiz? Eu deixei ele por um tempo, subindo por capilaridade. E aí a gente pode ver mais ou menos aqui que subiu o líquido. Eu vou retirar ele e eu vou deixar secar. Peguei um papel, coloquei aqui. Então eu vou deixar esse papel, o papel que a gente fez, né, as digitais, ele secar. Para depois então eu borrifar a ninidrina nele. Então ele é importante que ele seque para eu consiga observar direitinho depois. Tá bom? Então vou deixar aqui para que ele seque e a gente possa fazer a observação. Então depois de seco, né, esse papel ele já secou, o solvente de partilite que tinha subido a capilaridade, já secou. E agora eu vou borrifar a ninidrina nesse papel. Então eu vou colocar esse papel aqui, o papel absorvente por baixo, para borrifar. Então eu borrifei a ninidrina. Eu também tenho que aguardar ela secar para a gente poder ver a detecção da impressão digital. Eu borrifei nela aqui. Se a gente tiver um lugar para pendurar e borrifar, né, e deixar secar também, seria ideal, seria melhor ainda. Então aqui eu não tenho esse recurso, mas se a gente puder deixar ele secar em pezinho e na hora de borrifar também borrifar ele em pé, a gente consegue observar melhor e fazer melhor isso, tá? Mas não esqueçam, forem usar a solução de ninidrina, sempre utilizando com luva, tá bom? Para vocês não ficarem com a mão manchada. Nem vocês, nem os alunos de vocês. E aí, depois de um tempo, quando eu coloquei ele na solução de partilite para ele ser carreado, né, com capilaridade, depois eu deixei secar, borrifei a ninidrina, deixei secar novamente. E agora, não sei se vocês vão conseguir observar aqui, aqui a gente está vendo umas manchas roxas, né? Aqui e aqui. Então, se vocês puderem observar, aonde está essa mancha roxa, aqui nas laterais também, porque por mais que eu tenha manipulado com papel, esse papel estava dentro de um armário e outras pessoas já tinham manipulado. Mesmo que ele estivesse no interior, né? Acaba que um pouco do contato nas extremidades pode haver. Então, se vocês repararem aqui, ó, na lateral, dessa lateral não que é onde eu cortei, mas essa lateral que era da ponta do papel mesmo, ela tá um pouquinho roxa, arroxeada.
exatamente por isso. Provavelmente por algum toque, por ter mexido no maço de papel, né, no grupo de papel, pode ter tido alguma presença de digital aqui. E até outro material mesmo, né? A gente depois na teoria vocês vão ver o motivo que é revelado o rosto com a solução de ninidrina. Mas se reparar direitinho, aqui também parece que é um grande borrão, mas aqui no meio está bem mais claro. Então é um toque aqui e um toque aqui. O que eu poderia ter feito? Ter feito as digitais nas regiões mais baixas do papel. Por quê? Conforme eu vou botando em cima, ele demora mais a carrear na hora da solução de Partridge, demora mais a secar, e na hora de jogar em ninidrina também demora a secar e a molhar aquele ambiente todo. Então é bom a gente também fazer mais na região, não aqui embaixo, porque é onde vai ser tocado na solução, mas daqui para cima mais ou menos a gente pode fazer, tá? É melhor do que colocar muito aqui em cima. Se vocês repararam, a gente parou a gente tirou a folha de papel daqui de dentro quando ela estava aqui mais ou menos, ela não tinha chego lá em cima, não tinha demorado mais ainda. Então dá para observar um pouco a presença do arroxeado, significa a presença de digital nesse papel, né? Outra coisa que vocês podem fazer também para ficar melhor a observação, quando vocês colocarem tanto para secar da solução de Partridge como da ninidrina, ao invés de deixar secar o tempo, vocês podem pendurar ele, como eu disse, e utilizar um secador. Porque o secador com aquele vento quente, ele acelera esse processo, né? E a gente consegue observar com mais rapidez, tá bom? Então esse foi o método de detecção de impressão digital pelo método da solução de ninidrina. Falando agora um pouquinho da teoria, né? Novamente, não querendo explicar a vocês, mas é só para dar um panorama geral do que a gente pode utilizar. Quem sou eu para explicar a vocês, né? A gente está aqui mesmo para ajudar, auxiliar, trocar informações, né? Poder dar mecanismos para vocês utilizarem. O foco, né, principal, né, a meu ver, é o fogo, né? Então o fogo que vai estar lá, a chama acesa, né? Então acho que o foco é a gente falar o porquê, a gente começar, pelo menos eu sempre começo a explicação assim, falando da presença do fogo, como que a gente tem, e o oxigênio é chave para isso, né? O oxigênio é o comburente, é um dos três fatores importantíssimos para que tenha a presença do fogo. Então a gente geralmente começa falando sobre isso, sobre o oxigênio ali, aí a gente pode comentar falando do comburente, né, do combustível. Então esses fatores a gente pode falar sobre isso também, falando exatamente, mais especificamente da reação que acontece. Então a primeira solução que está lá no frasco é a solução de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um sal, mas de caráter mais básico. Então quando a gente tem a presença do bicarbonato de sódio, quando a gente vai inserir ali naquele frasco o ácido acético, que é o componente prioritário, majoritário ali na composição do vinagre. Então, quando a gente coloca ali o ácido acético, então vai haver a reação com o bicarbonato de sódio. Então, o ácido acético e o bicarbonato de sódio, eles vão reagir. Então, a gente vai formar, assim, o ácido carbônico. O ácido carbônico é um produto dessa reação, o acetato também, né? Mas a chave, né, do processo, do fenômeno que acontece ali é o ácido carbônico, porque ele, como produto dessa reação, o ácido carbônico é um ácido, né, como a gente já fala, ele é um produto instável, então ele vai se degradar, né, em CO2 e água, em dióxido de carbono e água, e é esse CO2, que é o gás produzido nessa reação da instabilidade desse ácido carbônico, que vai promover que essas velas sejam apagadas. Por quê? O CO2 é um gás mais denso do que o oxigênio, ou seja, ele vai estar
na parte mais inferior e vai acabar, como ele vai sendo formado, as bolhas, né, a gente pode chamar a atenção do aluno com isso. A bolha que está sendo formada naquela solução ali já é a característica do CO2 sendo formado. Então, como ele está sendo formado na superfície daquele frasco, esse CO2 ele vai empurrando o oxigênio para fora, o oxigênio que está presente naquele meio, porque é um meio que está aberto, não é lacrado. Então, o CO2 ele vai empurrando o oxigênio para fora. Esse oxigênio saindo, a gente não tem mais a presença do fogo, porque, como eu disse desde o início, o oxigênio é um dos 3 pilares ali para que tenha a presença do fogo, é o comburente do processo. Então, a gente pode falar sobre isso, né? Entre outros assuntos, como eu disse, a estequiometria e outras coisas que vocês acharem mais pertinentes, mas num panorama geral é isso. Espero que tenha ajudado vocês. O experimento sobre a impressão digital, né, aqueles métodos que estão no livreto e também os métodos que eu fiz a reação com vocês, para vocês observarem, a gente pode, na verdade, não é um experimento que ele traduz uma explicação, né, que ele está de fato explicando, mas ele pode ser um bom gancho. Por que a gente pensa isso? Porque geralmente, principalmente os adolescentes, né, a gente começa assim no 9º ano, 1º, 2º, 3º, acho que acredito que todos os alunos já viram ou ouviram falar sobre essas séries de investigação criminal. Isso acaba chamando a atenção deles, né? Então, impressão digital é uma coisa que está bem dentro disso, né? Quem nunca ouviu falar, principalmente nossos alunos. Então, esse experimento ele pode ser um gancho para ajudar a gente a introduzir um tema. Não que a reação em si que aconteça ou que a explicação a teoria seja toda esse experimento, mas ele pode dar uma ideia geral e assim ajudar a ser um start para a gente começar a falar sobre alguns assuntos. Que assuntos a gente abordar? A meu ver, a gente pode falar sobre as biomoléculas, né, proteínas, aminoácidos, então, que vai estar pertinente em alguns desses métodos de detecção da impressão digital. Nós podemos falar também sobre o genótipo, sobre o fenótipo, né? Por quê? Porque a impressão digital, ela é influenciada principalmente pelo fenótipo, né? Porque não é só o gene que vai predominar ali, o meio que cerca a gente também vai interferir para a nossa impressão digital dos seres humanos. E isso a gente pode falar também. Então a gente pode trabalhar isso em biologia, principalmente, né? Que dependendo do que a gente vai falar, se for sobre o genótipo e fenótipo, a gente pode falar mais no 1º ano, de repente, mas quer dizer, biomoléculas a gente vai falar mais no 1º ano, genótipo e fenótipo a gente vai falar mais no 3º ano. Então, dependendo do tópico que vocês vão abordar, a gente pode usar, né, no 1º ou 3º ano, eu acho que são cabíveis no âmbito da biologia. Da química, a gente pode falar mais esse gancho das biomoléculas. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso no 3º ano para os alunos, né, sobre aminoácidos, proteínas, não só sobre isso, a gente fala sobre os lipídios, carboidratos, então a gente pode utilizar esse experimento também para esse gancho. E no Fundamental 2 com o 9º ano, né, porque a gente acaba falando um pouquinho sobre essas biomoléculas também para os nossos alunos nesse momento. Falando um pouquinho da teoria, né, sobre os métodos que a gente utilizou, o método do nitrato de prata, né? Então, por que ocorre essa reação? Essa reação vai ocorrer pela presença dos íons cloretos que a gente tem nas nossas digitais. Então, os íons cloretos, eles vão reagir com o nitrato de prata, vão formar um produto, né? Que esse produto, que é o cloreto de prata, ele é um produto insolúvel. Então vai formar esse precipitado, por isso que a gente vai conseguir enxergar esse precipitado na superfície de vidro, né? Assim que a gente realizar o método. Então vai reagir o nitrato de prata com os íons cloretos que tem nas digitais. Falando um pouquinho sobre o método da anidrina. A anidrina, esse reagente, ele vai reagir principalmente com as proteínas, né? Que tem presente na nossa digital, no nosso tecido,
e essa reação ela vai gerar um composto de coloração roxa, púrpura, né? Então a gente pode também utilizar isso. E no método de detecção do iodo, o iodo ele vai, na verdade, essa reação vai ocorrer na gordura que tem presente nas nossas digitais, que a gordura nada mais é do que outra biomolécula, né, os lipídios, então a gente também pode inserir esse assunto nisso. Então isso é uma maneira geral, um panorama geral para vocês poderem utilizar e terem uma ideia, né, sobre como utilizar esse experimento da detecção, revelação da impressão digital, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Obrigada! Olá, meu nome é Tuane, eu faço parte da graduação do curso de Química da Rural e faço parte do GPEC. Hoje vou fazer 3 experimentos que têm o mesmo intuito, o mesmo objetivo, que é mostrar a diferença de densidade. Densidade nada mais é que a quantidade de matéria presente em uma unidade de volume. Bom, agora nós vamos para a parte prática para a gente poder conseguir visualizar isso melhor. Para esse experimento, vamos precisar de um pote grande de vidro com água gelada, corante, nós utilizamos o vermelho, um potinho menor, nylon, água quente e luvas. Sempre vamos utilizar luvas. Com muito cuidado, amarramos o nylon nesse potinho menor para facilitar o nosso processo de mergulhar ele no pote maior. Colocamos as luvas e agora sim estamos prontos para realizar a nossa parte prática. Colocamos o corante dentro desse potinho menor e logo em seguida adicionamos a água quente. Com muito cuidado, pegamos esse potinho menor e mergulhamos ele no pote maior. E vamos notar o que vai acontecer. Bom, podemos perceber que a água quente sobe, fica na superfície, enquanto a água fria se encontra na profundidade. É nítido isso através do corante, conseguimos enxergar isso através do corante, quando em cima conseguimos visualizar a água quente e o corante vermelho, enquanto na parte de baixo só se encontra a água fria. Bom, nesse experimento nós utilizamos uma vasilha grande com água em temperatura ambiente e 2 potes menores com água gelada, com bastante gelo, e água quente, e corante azul e vermelho. Quando colocamos esses 2 potes menores dentro dessa vasilha maior, podemos perceber que a água quente e a água gelada, elas não se misturam. Isso podemos perceber inicialmente. Depois, com o tempo, quando essa água gelada começar a esquentar, aí sim não teremos temperaturas diferentes e os líquidos começam a se misturar. E chegamos na parte final. Nesse último experimento, nós utilizamos corante, azul e vermelho, 2 copos de vidro com água quente e água fria, cartolina. Quando colocamos a água quente por cima do copo com água gelada, com água fria, e retiramos a cartolina, podemos notar que os líquidos não se misturam. Utilizando os mesmos materiais, só que agora invertendo a ordem, colocando a água fria por cima do copo com água quente, notamos que os líquidos se misturam.
Com esses experimentos, nós conseguimos entender e perceber a diferença de densidades, ou seja, que a água quente ela é bem menos densa do que a água fria, ou seja, ela é mais leve. Quando colocamos no primeiro experimento um potinho com água quente dentro do pote maior com água fria, a água quente ela vai para a superfície com mais facilidade e a água fria fica na parte de baixo, nas profundezas. Isso prova que a água quente ela é menos densa, ou seja, ela é mais leve, por isso que ela sobe com mais facilidade. No segundo experimento, a mesma coisa, a gente consegue perceber a separação nítida dos líquidos. Esses líquidos só vão se misturar depois de um longo tempo, quando a temperatura não estiver mais diferente, quando a temperatura estiver igual. Então, com isso, a gente consegue entender que a densidade é dependente da temperatura. No último experimento do copo, quando colocamos água quente em cima e água fria na parte de baixo, a água fria, por ser mais densa, por ser mais pesada, ela não consegue subir com facilidade, então ela fica na parte de baixo sem se movimentar. Por isso que os líquidos não se misturam. Quando invertemos, fazemos o contrário, a água quente embaixo e a água fria em cima, a água quente, por ser menos densa, mais leve, sobe com facilidade. Quando ela sobe, os líquidos se misturam. Então, com os experimentos, conseguimos entender que a densidade é dependente da temperatura, logo, quando maior a temperatura, menor será a densidade, e conseguimos perceber a diferença de densidade, ou seja, a água quente ela é menos densa do que a água fria.